Olá pessoal, Prof. Mari. Hoje nós vamos falar sobre vasos, nervos e linfáticos da região do abdômen, tá? As imagens dos slides aqui são retiradas do livro Netter e do Sobota, que estão lá na ementa da nossa disciplina, né? São indicados como referência bibliográfica, estão na biblioteca da nossa instituição e também, né, no laboratório de anatomia, para complementar o estudo. Lembre que aqui são só algumas imagens, os atlas têm outras imagens com diferentes vistas e cortes, e vocês devem complementar o estudo. Então, começando com a parte de artérias, né? A gente vai falar dos ramos da artéria abdominal, aqui da aorta, né? Da parte descendente da artéria aorta, parte abdominal. Dela, o primeiro ramo, porque ela vai ter ramos que são pares e ramos que são ímpares. O primeiro ramo que vai subir, né, em direção ao diafragma, a gente chama de artéria frênica inferior. Essa artéria frênica inferior vai estar passando, né, na parte inferior do diafragma, vascularizando o diafragma, sempre acompanhada, né, por uma veia. E dessa artéria frênica inferior, nós vamos encontrar algumas veias suprarrenais superiores, que vão em direção à parte superior da glândula suprarrenal. Abaixo, né, das artérias frênicas inferiores, nós vamos encontrar o tronco celíaco, que é um ramo mediano e ímpar. Abaixo dele, né, a artéria mesentérica superior e depois a artéria mesentérica inferior. Então, os três ramos ímpares que saem da parte anterior da artéria abdominal, né, parte aorta, descendente, parte abdominal, tronco celíaco, mesentérica superior e mesentérica inferior. Como ramos pares, nós temos as frênicas inferiores. Lembrem que destas vão sair, né, as suprarrenais superiores para a parte superior da glândula suprarrenal. Lateralmente, né, e mais inferiormente ao tronco celíaco, encontramos as artérias suprarrenais médias, né, artéria suprarrenal média direita e esquerda, que vai vascularizar a parte média da glândula suprarrenal. E depois, lateralmente, aqui a artéria mesentérica superior, encontramos as artérias renais. E dessas artérias renais, que vão em direção ao rim, ao hilo renal, vai sair a artéria suprarrenal inferior, que vai vascularizar a parte inferior da glândula suprarrenal. Ok? A partir aqui da artéria mesentérica superior, nós encontramos duas artérias emergindo, as artérias gonadais. Ou elas vão ser artérias testiculares, ou elas vão ser artérias ováricas, né? Como não se tem a continuidade, a gente chama de artéria gonadal, porque ou vai para a gônada feminina ou vai para a gônada masculina. E a partir do momento da emergência aqui das artérias gonadais, a próxima a sair, né, era aqui a artéria mesentérica inferior. A gente já pode observar, depois eu mostro de novo, né? Mas aqui na aorta, parte descendente, a gente falou dos ramos que saem na sua face anterolateral, porque a gente consegue observar que temos ramos na face, né, posterolateral, ok? Então, continuando do tronco celíaco, porque o tronco celíaco, como nós vimos antes aqui, ó, o tronco celíaco se divide em três, tá? Subindo a artéria gástrica esquerda, indo em direção à esquerda, a artéria esplênica, e indo em direção à direita, a artéria hepática comum. Então, aqui, tronco celíaco. A emergência, nessa imagem, a gente consegue ver a emergência das duas frênicas inferiores. Aqui, o tronco celíaco. Do tronco celíaco vai sair subindo e vindo para a curvatura menor do estômago, a artéria gástrica esquerda. Do tronco celíaco em direção ao lado esquerdo, né, em direção lá ao baço, a artéria esplênica. E saindo para o lado direito, em direção ao fígado, a artéria hepática comum. A artéria hepática comum, ela é comum porque ela vai para alguns órgãos, ela é comum para alguns órgãos. Então, da artéria hepática comum, vai sair um ramo descendente que vai passar posteriormente aqui à região de junção de estômago com duodeno, que é chamado de artéria gastroduodenal. Dessa artéria gastroduodenal, que lembrem, ela passa posteriormente, por isso que ela está mais opaca aqui, vão ser duas artérias. A artéria pancreática duodenal superior posterior, é pancreática duodenal e posterior, porque vai para a parte posterior do pâncreas e do duodeno.
E da artéria gastroduodenal também vai sair a artéria pancreática duodenal superior anterior. Então, da gastroduodenal, se a gente seguir aqui a pancreática duodenal superior anterior, a gente vê que os seus ramos de divisão vão tanto para a parte descendente aqui do duodeno, para a cabeça do pâncreas, tá? Por isso que é pancreática duodenal superior anterior. A artéria gastroduodenal, então, a partir do momento que ela passa aqui e chega na margem inferior, né, aqui do duodeno, porque ela passa posteriormente ao duodeno, né, a transição entre o duodeno e estômago, mas ela emerge na sua face inferior. E aí ela vai trocar de nome, porque ela vai contornar aqui a curvatura maior do estômago. Então, ela troca de nome para gastroomental direita, porque ela, né, acompanha a curvatura maior do estômago, acompanhando o aumento maior. Por isso que é gastroomental direita, ok? Então, tronco celíaco saiu gástrica esquerda para a curvatura menor do estômago, esplênica em direção ao baço, hepática comum em direção ao fígado, vesícula, duodeno, pâncreas, estômago. Por isso que hepática comum para alguns órgãos. E aí dela vai sair a gastroduodenal, que desce passando posteriormente ao duodeno. Então, da gastroduodenal vai sair pancreática duodenal superior posterior para a face posterior de duodeno e cabeça do pâncreas. E vai sair a pancreática duodenal superior anterior para a face anterior de duodeno e pâncreas. A gastroduodenal, depois que passa pelo duodeno, e ela vai trocar de nome quando ela começa a acompanhar a curvatura maior do estômago. Então, ela troca de nome para gastromental direita, ok? Depois da hepática comum, vai sair a artéria, depois que saiu a gastroduodenal, vai sair a gástrica direita. Então, a artéria gástrica direita vai vir também para a curvatura menor do estômago, mas mais para o lado direito. E tanto a gástrica direita quanto a gástrica esquerda vão se anastomosar, né, nessa curvatura menor do estômago, ok? Depois que saiu a gástrica direita, que foi lá para a curvatura menor do estômago, para o lado direito da curvatura menor do estômago, a artéria hepática comum, ela troca de nome para artéria hepática própria. Por que ela é artéria hepática própria? Porque agora ela vai própria para o fígado e para a vesícula biliar. E essa artéria hepática própria, ela vai dividir em uma artéria hepática esquerda e uma artéria hepática direita. E dessa artéria hepática direita vai sair um raminho para a vesícula biliar, né, que ela acompanha o ducto cístico. Então, é a artéria cística. Fácil, procuro a vesícula, continuo, acho o ducto cístico, do ladinho tem uma artéria, a artéria cística. E eu sei que essa artéria cística vem da artéria hepática direita. E aí eu volto, a artéria hepática direita, ela veio da hepática própria, ok? Continuando então aqui para a esplênica. Da artéria esplênica, que vai em direção a baço, porque o que é esplênico é baço, tá? Vão sair os ramos, as artérias que vêm para o fundo do estômago, que são as artérias gástricas curtas. Então, as gástricas curtas partem, né, da artéria esplênica em direção ao fundo do estômago. E dessa esplênica também vai sair um ramo que vai contornar a curvatura maior do estômago, agora pelo lado esquerdo, acompanhando ali o aumento maior. Então, ela troca de nome também para gastroomental esquerda. Então, a artéria esplênica, ela vai continuar até o baço. E da artéria esplênica vão sair aqui, né, os ramos, tanto já daqui do meio da artéria esplênica quanto da parte final, para o fundo do estômago, que são as artérias gástricas curtas. E da esplênica também vai sair uma artéria que vai contornar a curvatura maior do estômago, pelo lado esquerdo, que a gente chama de gastroomental esquerda. Então, gastroomental esquerda e gastroomental direita se anastomosam na curvatura maior do estômago. Aqui é uma imagem, né, com o estômago refletido. Aqui a gente tem o duodeno, pâncreas, tá? E o estômago aqui, e baço. Então, do tronco celíaco saiu aqui a artéria gástrica esquerda vindo para a curvatura menor. A artéria esplênica para a esquerda em direção ao baço. Da artéria esplênica saíram aqui para o fundo do estômago as artérias gástricas curtas.
E também da artéria esplênica vai sair a artéria gastromental esquerda, que vai acompanhar a curvatura maior do estômago pelo seu lado esquerdo. Do tronco celíaco também a terceira artéria que vai sair é a artéria hepática comum. Dessa artéria hepática comum, né, vai sair a artéria gastroduodenal, ó, que passou atrás do estômago duodeno. Lembre que o estômago aqui está refletido, está dobrado para o superior. E dela, essa gastroduodenal, vai sair uma artéria pancreática duodenal superior posterior, para a parte posterior do duodeno e do pâncreas, e uma artéria pancreática duodenal superior anterior, para a parte anterior de duodeno e de pâncreas. Depois que saíram essas artérias pancreáticas duodenais, a artéria gastromental ela só troca de nome, porque ela vai começar a acompanhar a curvatura maior do estômago. Então, para gastromental direita. Então, aqui estávamos, né, no tronco celíaco. Então, ó, gástrica esquerda, esplênica e hepática comum. A próxima artéria ímpar dessa aí vai ser a artéria mesentérica superior. Da artéria mesentérica superior vai sair a artéria pancreática duodenal inferior agora, vindo para a parte inferior do duodeno e do pâncreas. Depois irão sair várias artérias jejunais e várias artérias ileais. Jejunais porque elas vão para a segunda parte do intestino delgado, que é o jejunum, e as ileais que vão para a terceira parte do intestino delgado, que é o ilho, ok? Tanto das jejunais quanto das ileais, elas vão dessas várias que saem, elas se anastomosam formando arcos, ó, que são chamados de arcadas arteriais. E dessas várias arcadas arteriais vão sair vasos muito finos que vão em direção agora realmente ao jejunum e ao ilho, que são chamados de vasos retos, ok? Então, todos esses que saem das arcadas arteriais em direção a jejunum e ilho são chamados de vasos retos. Então, depois que saiu essas jejunais e essas ileais, a gente vê que tem outras saindo ali, ó, outra saindo aqui, e ela divide uma subindo, e aqui também divide indo, né, para o intestino grosso. Então, aqui, ó, seco, apêndice vermiforme, colo ascendente, flexura cólica direita, ok? Então, a gente vai ter saindo da mesentérica superior as jejunais e as ileais, e depois vai sair, tá, a artéria iliocólica, tá? A artéria iliocólica, ela tem esse nome porque ela vai dar ramos para o final do ilho e para o começo do colo. Então, da artéria iliocólica vai sair um ramo que vai para a parte final, vão ser vários raminhos que vão para a parte final do ilho, por isso são chamados de ramos ileais. Cada um desses é um ramo ileal, ok? Vai sair também um ramo para a face posterior do seco, que é essa região inicial do intestino grosso. Então, o nome dela é ramo secal posterior, porque vai para a parte posterior do seco. Outro ramo que vai sair da artéria iliocólica é o ramo secal anterior, para a parte anterior do seco. E o outro ramo que vai sair vai para a parte inicial do colo ascendente do intestino grosso. Então, são os ramos cólicos. Então, nós temos ramos ileais para a parte final do ilho, o ramo secal posterior para a parte posterior do seco, o ramo secal anterior para a parte anterior do seco e os ramos cólicos para a parte inicial do colo ascendente. Vai sair também uma artéria em direção ao apêndice vermiforme, que é a artéria apendicular, que vai em direção aqui ao apêndice vermiforme. Próxima artéria a sair da artéria mesentérica superior, então tinha as jejunais, as ileais, a iliocólica, agora vai sair a artéria cólica direita. A artéria cólica direita, ela vai para o colo ascendente do intestino grosso. E a artéria cólica média, ela sobe em direção à flexura cólica direita, que é quando deixa de ser o colo ascendente, ele se dobra para formar o colo transverso do intestino grosso. Então, artéria mesentérica superior, o primeiro raminho, artéria pancreática duodenal inferior. Os próximos ramos que sairiam seriam as ileais e depois as jejunais, ou melhor, as jejunais para o jejum e depois as ileais para o ilho. Depois vai sair a artéria
Iliocólica, que vai dar ramos ileais para a parte final do ilho, ramo secal anterior para a parte anterior do seco, ramo secal posterior para a parte posterior do seco e os ramos cólicos para a parte inicial do colo ascendente. E dela também sai a artéria apendicular para o apêndice vermiforme. Próxima artéria a sair da artéria mesentérica superior é a cólica direita, que vai para o colo ascendente, e a próxima é a cólica média, que vem aqui para a flexura cólica direita. Essa artéria cólica média, ela vai ter uma contribuição para formar o arco justacólico, que está junto, né, acompanhando aqui o colo transverso. Então, falamos dos ramos da artéria mesentérica superior, vamos aos ramos da artéria mesentérica inferior. A artéria mesentérica inferior, ela desce, então, para outra parte, né, do intestino grosso. Então, ela sempre vai dar, ó, eu vou começar de baixo para cima, que é mais fácil de encontrar nas peças, né, para localização. Sempre vai ter um ramo descendo em direção à parte superior do reto, então, que é a artéria retal superior. Depois a gente vai ter, ó, 1 ou 2 ou 3, nesse caso, ramos que vêm aqui para o colo sigmoide. Então, são as artérias sigmoides, porque elas vêm para o colo sigmoide. Depois a gente acha um ramo vindo direto para o colo descendente do intestino grosso. Então, a gente chama de artéria cólica agora esquerda, porque se aqui a gente tinha a cólica direita vindo para o colo ascendente, para o colo descendente eu vou ter a artéria cólica esquerda. E pode acontecer de essa artéria cólica esquerda sair um ramo, que a gente chama de, né, artéria ascendente em direção à flexura cólica esquerda, ou essa ascendente já sai direto aqui da mesentérica inferior, tá? Importante é olhar que a artéria ascendente, é só ascendente, ela vem para a flexura cólica esquerda. E a ascendente vai ajudar a formar aqui o arco justacólico, né, anastomosando aqui com a artéria cólica média, que era aqui da mesentérica superior, ok? Então, falamos dos ramos que são anteriores, né, da nossa aorta, parte abdominal. Mas a gente tem ramos posteriores. Então, se a gente observar aqui na parte posterior, saindo pela face posterior da artéria aorta, nós temos os ramos, né, as artérias lombares, tanto para um lado quanto para o outro, ok? E na bifurcação aqui da artéria aorta, pela sua face posterior, antes de bifurcar, vai ter uma artéria que é a artéria sacral mediana. Ela vai passar anteriormente aqui ao sacro. Nem sempre ela está na posição mediana, né? Às vezes está mais um pouquinho para um lado ou para o outro. O importante é, para achar ela, acha a face anterior do sacro, artéria sacral mediana. E aí, ó, aqui eu tinha a mesentérica inferior, a artéria aorta, parte abdominal, e ela vai bifurcar nas artérias ilíacas. As artérias ilíacas, então, quem é que a gente viu aqui em cima? Artérias lombares, ó. Quem que a gente viu descendo pela face posterior da bifurcação? Sacral mediana. A artéria ilíaca comum, né, se originou da divisão da artéria aorta. E depois a artéria ilíaca comum vai dividir em uma artéria ilíaca interna e uma artéria ilíaca externa. A artéria ilíaca interna vai para a parte interna, né, da pelve, para vascularizar a parte interna da pelve. A artéria ilíaca externa vai acompanhar aqui, né, em direção à região inguinal, para depois continuar no membro inferior, trocando de nome para artéria femoral, ok? Dessa artéria ilíaca externa vai emergir 2 ramos, uma que vai, né, para a lateral em direção à crista ilíaca e uma que vai mais para a medial e vai ascender posteriormente ao músculo reto do abdômen. Então, a artéria que vai para a lateral e circunda a crista ilíaca, o nome é artéria circunflexa ilíaca profunda, ok? E a que vai ascender posteriormente ao músculo reto do abdômen é a artéria epigástrica inferior, tanto de um lado quanto do outro. Aqui é o músculo reto do abdômen rebatido para anterior, tá? E assim terminamos artérias. Vamos agora para as veias, tá? Muitas veias levam o nome das artérias. Então, lembrem só que a gente, né, os vasos mesentéricos, né, nas artérias, elas provêm da artéria aorta.
as veias mesentéricas, elas não vão diretamente para a veia cava inferior, tá? Mas assim, vamos ter aqui a veia mesentérica superior, que estará recebendo as veias jejunais, estará recebendo as veias ileais, estará recebendo a veia iliocólica, que estará recebendo aqui a veia apendicular, estará recebendo a veia cólica direita, vindo, né, da parte ascendente do colo, está recebendo a veia cólica média, que vem aqui da flexura cólica direita. Então, elas acompanham as artérias de mesmo nome. Só lembrem, né, que as veias, elas voltam, então elas vão se juntar para formar a veia mesentérica superior, ok? Aí, tá? Isso falamos de mesentérica superior, porque vocês estão vendo que tem uma coloração diferente aqui, né? E aqui vai estar a mesentérica inferior. Então, a veia mesentérica inferior, a gente falou da veia mesentérica superior. A veia mesentérica inferior, ela vai ter também a veia retal superior, vai ter as veias sigmoides, vai ter a veia cólica esquerda, tá? E elas vão se juntar para formar a veia mesentérica inferior. Só que essa veia mesentérica inferior, ela vai drenar para a veia esplênica. A veia esplênica é a veia que volta do baço, tá? Também teríamos as veias gastromentais, teríamos as veias gástricas curtas, tá? Tanto gastromental esquerda quanto gastromental direita, ok? Então, a veia esplênica estará recebendo a veia mesentérica inferior, ok? Então, a veia mesentérica inferior drena para a veia esplênica. Depois, a veia esplênica vai se juntar com a veia mesentérica superior. E quando elas se unem, elas vão formar a veia porta do fígado. E essa veia porta do fígado está recebendo, né, a veia gástrica esquerda e a veia gástrica direita, tá? Então, vindo da curvatura menor aqui do estômago, vai também ter uma veia gástrica direita, também tem uma veia gástrica esquerda. Só que, ó, elas não drenam aqui para a veia cava inferior. Elas vão drenar para onde? Para a veia porta. Vai ter uma veia gastromental direita e esquerda? Vai ter uma veia gastromental direita e esquerda. Só que elas vêm, né? Uma parte vem para a esplênica e uma parte vem aqui para a mesentérica superior. Ok? Depois, essa veia porta, ela vai dividir. A gente consegue ver ela dividindo. Ó. A veia porta se divide em uma veia hepática esquerda e uma veia hepática direita, tá? Então, eu vejo a veia porta dividindo veia hepática direita e veia hepática esquerda. Lembrem que ela vai fazer várias divisões dentro do fígado, depois elas vão fazer várias e várias uniões até formar novamente veias hepáticas, que são diferentes dessas. Então, vai formar uma veia hepática direita, uma veia hepática esquerda e uma veia hepática intermédia. E aí sim elas vão drenar aqui para a veia cava inferior. Então, aqui eu falei, ó, uma veia hepática, né, direita, uma veia hepática esquerda e uma veia hepática intermédia, ó, drenando para a veia cava inferior. Se a artéria dividiu, a artéria aorta dividiu, as veias vão voltar. Então, vai voltar uma veia ilíaca externa que vai se unir com a veia ilíaca interna. A partir do momento que elas se unem, elas vão formar a veia ilíaca comum. Tanto de um lado, ó, veia ilíaca interna, veia ilíaca externa. Quando elas se unem, formam a veia ilíaca comum. Veia ilíaca comum, esquerda com a direita, vão se juntar para formar a veia cava inferior. E a veia cava inferior, ela vai receber renal de um lado, renal do outro lado. As frênicas inferiores, as veias lombares, a veia sacral mediana, tá? Também, então, se eu tinha artéria sacral mediana, eu tenho veia sacral mediana. Se eu tinha artéria circunflexa ilíaca profunda, ó, eu tenho uma veia circunflexa ilíaca profunda, que vai drenar para a ilíaca externa. Se eu tinha uma artéria epigástrica inferior, eu vou ter uma veia epigástrica inferior, drenando para a ilíaca externa, ok? Quem que eu tenho de diferente? A veia renal, tá, direita e a veia gonadal, elas chegam, né, na veia cava inferior separadamente, isoladas. Então, vai chegar a veia gonadal direita na veia cava inferior e vai chegar a veia renal direita na veia cava inferior. A veia gonadal esquerda, ela vai drenar para a veia renal.
E a veia renal, aí sim vai drenar para a veia cava inferior, tá? E a veia suprarrenal esquerda também drena para a renal, tá? Então, a veia suprarrenal esquerda e gonadal esquerda drenam para a renal, e aí sim o sangue vai chegar na veia cava inferior, ok? Então, aqui a formação, né, a artéria e veia circunflexa ilíaca profunda, drenando para a veia ilíaca externa. Aqui estaria, né, ó, a veia epigástrica inferior, que segue profundamente ao músculo reto do abdômen, drenando também para a veia ilíaca externa. Veia ilíaca externa se une com a veia ilíaca interna e vão formar a veia ilíaca comum, tanto, né, esquerda quanto direita. Elas se unem, formaram a veia cava inferior, que vai estar acompanhando aqui, né, a artéria aorta. E aí vamos para os nervos de abdômen. Então, quando a gente fala de nervos, a gente viu antes, né, em outro vídeo, os nervos associados à parede do abdômen. Agora a gente tem, né, os nervos associados aqui às estruturas, vasos e as vísceras abdominais. Então, a gente vai ver, ó, orientando tronco celíaco, artéria mesentérica superior, artéria renal, né, direita e aqui esquerda, as artérias gonadais, a artéria mesentérica inferior, a aorta bifurcando em ilíaca comum direita e esquerda, né? A gente vai encontrar gânglios, né? Gânglios associados aos vasos. Então, a gente tem, se aqui eu tenho tronco celíaco, eu tenho um gânglio superiormente, que é o gânglio celíaco. Se aqui eu tenho a artéria mesentérica superior, eu vou ter um gânglio, que é o gânglio mesentérico superior. Aqui eu tenho a aorta e a artéria renal. Na separação, da verdade, né, da artéria renal da aorta, a gente vai ter um gânglio aórtico renal. E associado à artéria mesentérica inferior, o gânglio mesentérico inferior. E o plexo que vai unir, tá? Aqui, o gânglio mesentérico superior e o gânglio aórtico renal até o gânglio mesentérico inferior, então esse plexo é chamado de intermesentérico, porque ele vai estar passando entre as mesentéricas. E a continuação de nervos inferiormente ao gânglio mesentérico inferior, né, em direção à abertura aqui da pelve, a bifurcação da aorta e cavidade pélvica, a gente chama de plexo hipogástrico superior. Nessa outra imagem, tronco celíaco, artéria mesentérica superior, artéria mesentérica inferior. Então, superiormente ao tronco celíaco, gânglio celíaco. Superiormente aqui a artéria mesentérica superior, gânglio mesentérico superior. Superiormente, assim, a artéria renal próximo da artéria aorta, gânglio aórtico renal. Superiormente a artéria mesentérica inferior, gânglio mesentérico inferior. E o plexo que vai unir, né, e está localizado entre as mesentéricas, plexo intermesentérico. E o plexo que parte da mesentérica, do gânglio mesentérico inferior, em direção à pelve, o plexo hipogástrico superior. E aí, chegamos nos linfonodos de abdômen, que vamos observar na prática, tá? Então, eu tenho muitos linfonodos com muitos nomes específicos. O que nós conseguimos observar lá na prática, no laboratório, então, lembram as artérias jejunais e ileais? Tá? E as artérias jejunais e ileais, elas são acompanhadas por diversos linfonodos. Então, os linfonodos que drenam, né, estão próximos ao intestino delgado, são chamados de linfonodos intestinais, porque estão junto aqui do intestino delgado. Já os linfonodos que estão aqui, ó, junto aos colos, são chamados de linfonodos justacólicos, porque eles estão junto ao colo, ok? Então, justaintestinais, junto das artérias, né, jejunais e ileais, próximo do intestino delgado. Justacólicos, associados aqui, né, próximo aos colos do intestino grosso. Temos outros linfonodos associados aqui ao esôfago, que são os linfonodos esofágicos, ao estômago, a curvatura menor do estômago aqui, né, e parede anterior, que são os linfonodos gástricos,
tá? E linfonodos aqui associados à veia porta, a região da porta hepática, que são os linfonodos hepáticos, tá? Se a gente fosse complementar aqui, ó, tanto esses que estão na curvatura maior são linfonodos gástricos também, e os que encontram-se aqui junto com a artéria e veia esplênica seriam os linfonodos esplênicos, ok? E aí encontramos também, né, ó, associados à artéria aorta e à veia cava inferior. Então, eu tenho linfonodos que estão lateralmente à veia cava, que são chamados de cavais laterais, né? Lateralmente à artéria aorta são os aórticos laterais. Esses que estão anteriormente seriam os pré-aórticos ou pré-cavais, tá? Depois eu tenho linfonodos associados com a artéria ilíaca comum, que são os linfonodos ilíacos comuns. Temos os linfonodos associados à artéria ilíaca interna, linfonodos ilíacos internos, e linfonodos associados com a artéria ilíaca externa, linfonodos ilíacos externos. Então, muitos dos linfonodos eles acabam levando, né, o nome dos vasos que estão próximos. E assim, falamos um pouquinho de vasos, nervos e linfáticos associados, né, mais às vísceras e parede, né, abdominal. Complementem o estudo com outras imagens do livro e também lendo sobre a teoria. Até a próxima!